Estamos de volta aqui no Papo com ela. E com a utilização de óleos essenciais e até mesmo ervas frescas, a aromaterapia se utiliza do aroma, como o próprio nome já diz, para trazer bem-estar. Considerada uma aliada em tratamentos alopáticos e homeopáticos, a aromaterapia beneficia não somente a saúde, mas também a espiritualidade do indivíduo. Tudo começa com a escolha dos óleos essenciais que serão utilizados. Para cada pessoa é necessário realizar uma avaliação física e psicológica antes de definir qual caminho seguir. Os óleos essenciais devem beneficiar não somente o físico, que muitas vezes apenas está respondendo a problemas psicológicos ou emocionais. Ela trata desde ansiedade, insônia, a compulsão alimentar, uma gripe, um mar de possibilidades o tratamento com a aromaterapia. Justamente pela inalação, pelo cheiro, vai para o cérebro, né? Lá no córtex, e de lá ele vai buscar onde que ele precisa atuar, né? Isso de maneira aromática, se eu for aspirar. Mas eu também posso colocar num óleo, fazer uma massagem muscular, né? Se eu fizer uma massagem relaxante pelo tecido, também vai haver permeação e vai entrar pela corrente sanguínea, também vai haver ela vai agir dessa maneira também. Lembrando que todos esses benefícios podem ser recebidos através de massagens, águas de banho, inalação e muitas outras formas. Aí, se eu for fazer uma massagem corporal, justamente para o leigo, é preciso diluí-lo em óleo vegetal ou num creme, porque alguns óleos essenciais ele pode queimar a pele. A lavanda é uma das poucas que se pode ter contato direto, então eu posso aqui passar e ficar ao longo do dia. Tá? Também ter um colar aromático, posso colocar no colar, pensou, lavando o dia inteiro, aquele cheirinho gostoso, né? Aquela coisa boa, e à noite você poder dormir tranquila, né? Sem saber o que foi que aconteceu, estava ali. Nos mercados a gente vê lá aquelas raminhas, né? Tem de tudo, que eu já vi alecrim, já vi manjericão, o orégano. Então tem um vasinho daquele ali, pela manhã você vai lá, só de você fazer isso aqui com a mãozinha, né? Ele já vem para a mão. Além de ser muito seguro, porque não tem uma dosagem, já te beneficia, porque o manjericão também é calmante, é bem gostoso. Os óleos essenciais têm o poder de estimular diferentes partes do cérebro. O ylang-ylang é considerado o óleo afrodisíaco da mulher, né? Então, tanto que lá, eu não vou me lembrar a década, mas ele tá lá no Chanel número 5. Então, ele é um cheiro maravilhoso, né? Ele passa e realmente a mulher se sente aquela coisa da autoestima que se fala, né? Porque eu comento assim, ele não deixa eufórico. Ele trabalha a autoestima da mulher. E aí ele ainda consegue relaxar. É bem, né? Controverso, né? Mas o ylang-ylang ele tem essa ação de relaxamento e ainda é afrodisíaco. Considerado um marco para a divulgação, valorização e respeito à diversidade étnica e cultural do Estado, o Museu Rondon de Etimologia e Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso contribui para romper estereótipos e preconceitos com relação à população indígena. Inaugurado em 8 de janeiro de 1973, o museu é o protagonista de hoje no Conhecendo Mato Grosso. Um museu criado em 1972 para ser centro de pesquisa e divulgação das culturas indígenas em Mato Grosso. Venha conhecer comigo o Museu Rondon de Etnologia e Arqueologia. O Museu Rondon de Etnologia e Arqueologia, ele é um museu universitário. Enquanto um museu universitário, ele tem 3 dimensões, que é a dimensão do ensino, da pesquisa e da extensão. Como nestas dimensões nós temos ações que estão interligadas, por exemplo, na questão da pesquisa, nós abrimos o museu para receber pesquisadores, pessoas que desejam fazer pesquisa em relação à temática indígena.
Como projeto de extensão, né, nós abrimos diversos projetos para receber a comunidade acadêmica e também a comunidade externa. Então nós abrimos o museu para receber, por exemplo, escolas da rede pública e privada, onde nós desenvolvemos ações educativas com estas populações. Portanto, como museu universitário, ele tem essa finalidade de prestar um serviço à comunidade, ao mesmo tempo que opera como um centro de produção de pesquisa. O acervo possui mais de 3.000 peças, incluindo artefatos de rituais, cerâmicas, tecelagem, instrumentos musicais, além do material fotográfico, retratando o cotidiano das aldeias. São peças oriundas de doações, aquisições por meio de processo de compras, né? Pesquisadores que têm desenvolvido pesquisa com populações indígenas e tiveram a coleta de acervo e doaram esse acervo para o museu. Seu nome é em homenagem ao mato-grossense Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, pela sua determinação em defesa dos indígenas. Ele vem de uma corrente filosófica do positivismo, né? E essa corrente do positivismo ela tinha um projeto muito específico para os povos indígenas, que era a integração dos índios à comunhão nacional. Isso significaria, ao longo do tempo, o apagamento da diversidade étnica e cultural dos povos indígenas. O surgimento da antropologia, a melhoria nos quadros de profissionais do SPI, que foi criado pelo Rondon, né, nós tivemos uma guinada histórica no tratamento do Estado em relação às populações indígenas. Essa guinada ela fica consolidada, sobretudo, na Constituição Federal de 88, onde nos artigos 231 e 232, o Estado brasileiro reconhece a diversidade étnica e cultural dos povos indígenas. Ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre as belezas da nossa cultura? O museu fica aqui, na Universidade Federal de Mato Grosso. Nós abrimos de segunda a sexta, pela parte da manhã, de 7h30 às 11h30, depois na parte da tarde, de 13h30 às 17h30. Nós temos guias para receber os visitantes, né, que acompanham durante o percurso da exposição, porque não se trata apenas de uma visita. Nós desenvolvemos ações de educação patrimonial, onde nós apresentamos palestras, documentários, né, de modo que nós possamos contribuir um pouquinho para a quebra do preconceito contra os povos indígenas, que é muito forte ainda nos dias atuais. Ex-usuário de drogas, o padeiro Taiwan Oliveira conta os detalhes de como foi superar o vício para trilhar um novo caminho, focado nos filhos e no aperfeiçoamento pessoal. Eu fui criado um bom tempo da minha infância só com a minha mãe, né? Depois que eu fui conhecer meu pai e nessa certa ausência, tudo isso causou um vazio, né? Eu comecei com o uso de maconha, né? Eu via meus primos, as pessoas à minha volta fumando e eu não achava nada de errado e acabei começando por aí. Comecei muito cedo, não tinha 11 anos de idade. Começou com a maconha, depois comecei a fumar o cigarro para poder esconder o cheiro da maconha dos pais. Aí depois comecei a beber. E aí o que eu percebia também, muitas vezes, é que o álcool, na verdade, era a porta para todas elas, né? Lá pelos 15, 16 anos, aí já começou pela cocaína. E aí foi, né? Quando foi lá pelos 18 anos, aí eu comecei a me envolver já com a pasta básica e o crack. Aí começou, eu não sabia na furada realmente que eu estava metido já, né? Para isso tudo você acaba virando um mentiroso,
né? Às vezes por conta do vício, você acaba também pegando aquilo que não é seu. Mas uma parte da minha família já também era dependente, né? Não no mesmo grau no qual eu me tornei, mas eles também eram, né? Alcoólatras, alguns fumavam maconha também, fumavam cigarro, então a dependência química já estava na família também, de certa forma, né? Eu estava num processo tão afundado, tão no fundo do poço, que ou eu ia morar na rua com os usuários de droga, ou eu ia passar uma cordinha e deixar para outra vida, porque essa daqui já tinha perdido já. E aí conheci o chá, é o chá chamado ayahuasca, né? Ele é conhecido também como vegetal e santo daime, né? E esse chá, ele me salvou a vida. Quando eu bebi ele a primeira vez, a primeira coisa que ele me mostrou e que me preencheu foi o amor de Deus. Foi tudo o que eu precisava, porque aquela situação em que eu me encontrava nada mais era do que a ausência de amor. Hoje eu tenho 35, estou curado. Hoje tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas crianças, né? É necessário muitas vitórias sobre si mesmo. Não é sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre nada, não. É sobre você mesmo. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela e hoje a gente teve uma discussão aqui falando sobre os preparativos para o Enem. E é impressionante notar que todas as discussões que a gente faz caem no mesmo cenário, na mesma raiz, vamos dizer assim. É a cobrança social que existe, acabam esses alunos tendo crises de ansiedade por conta dessa cobrança extrema, por não conseguirem lidar com as frustrações, né? E aí traz aí a reflexão do que a gente está fazendo, né? De como a gente está levando a vida. Foque no seu autoconhecimento, perceba os sinais que o seu corpo dá, porque o corpo fala sem sombra de dúvidas. Uma dor pode estar dizendo do seu estado emocional, né? Um desarranjo intestinal também pode estar dizendo sobre o seu estado emocional. Então foque na sua respiração para que você consiga aí manter o controle, retomar essa tranquilidade necessária para que você tenha um bom desempenho durante a prova. Esses são os votos do Papo com Ela para quem vai passar por esse exame que garante o acesso ao ensino superior. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1 da tarde. Você pode colaborar com o programa mandando a sua sugestão de assunto que a gente pode discutir aqui durante a entrevista ou também de quadros. Você pode fazer isso por meio do Instagram, no @papocomela, ou do e-mail papocomelatbo@gmail.com. Desejamos que você tenha uma excelente semana e a gente se vê na semana que vem. Um abraço e até lá!